E vamos falar hoje dela, da tabela periódica, né? Que todo aluno de química tem um pouco de medo, vê e acha que é complicado, mas que no fundo é um instrumento muito simples, fácil de ser compreendido. E a gente vai começar hoje bem do básico, certo? Imagine que você é um químico lá no final do século XVIII, século XIX, e você quer fazer um experimento, mas os elementos conhecidos estão totalmente desorganizados e você não consegue encontrar o elemento com as características que você precisa. E foi a partir dessa necessidade que um russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, que já tinha inventado a vodka, organizou os elementos conhecidos a partir do seu número atômico e suas demais características. E tinha surgido as bases dessa maravilha que se chama tabela periódica. E que você não precisa mais ter medo, porque a partir desse vídeo vamos compreender melhor as características da tabela, a sua estrutura e as informações que podemos tirar dela, certo? Vamos lá. Na tabela periódica a gente tem todos os elementos conhecidos pelo homem, no total são 118, e cada um deles aparece na tabela periódica, aqui representado dentro de um bloquinho, e cada bloquinho contém as informações básicas desse elemento, como o seu nome, escrito no nosso idioma, a massa atômica, corresponde ao peso do átomo, o símbolo do elemento, que corresponde ao nome dele em latim, e por último, porém o mais importante, que é o número atômico. O número atômico corresponde ao total de prótons que existe no núcleo do átomo desse elemento. E é justamente o que torna cada elemento único. O número atômico é a identidade do átomo. Os elementos estão organizados na tabela periódica a partir da ordem crescente de número atômico e se encontram distribuídos em 18 famílias, que são as colunas verticais, e em 7 períodos, que correspondem às linhas horizontais da tabela periódica. A tabela é composta por 7 períodos. A parte externa que costumamos ver abaixo representa a continuação do 6º e do 7º período. Esses períodos foram retirados do restante da tabela apenas para reduzir o espaço e assim melhorar a visualização dos elementos. Através dos períodos, é possível identificar a quantidade de camadas eletrônicas que cada elemento possui. Isso porque cada uma das 7 linhas que compreendem os períodos também representam as 7 camadas eletrônicas que podem existir ao redor do núcleo dos átomos. Dessa forma, todos os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. As famílias compreendem as colunas e são numeradas de 1 até 18. Todos os elementos de uma mesma família apresentarão características semelhantes. Nesse ponto, temos que falar do hidrogênio. Esse elemento possui número atômico igual a 1 e por isso ocupa a primeira posição da tabela periódica. No entanto, o hidrogênio não compartilha característica com nenhuma família da tabela periódica, e a sua localização atual se dá apenas por conveniência. Algumas famílias apresentam nome próprio, enquanto outras são apenas conhecidas pelo nome do seu elemento principal. O grupo 1 é chamado de metais alcalinos, o grupo 2 de metais alcalinos terrosos, o 13 é chamado de grupo do boro, 14 de grupo do carbono, 15 de grupo do nitrogênio, 16 de calcogênios, 17 são os halogênios e 18 os gases nobres. Uma das maneiras de classificar os elementos consiste na forma como os elétrons se encontram distribuídos em seus átomos. Famílias cujos elementos possuem distribuição eletrônica semelhante recebem o nome de elementos representativos. Podemos citar, por exemplo, a família 1. Todos os elementos dessa família apresentam apenas um elétron em sua camada de valência, fornecendo a esses elementos características semelhantes. Os elementos que apresentam características transitórias dentro de uma mesma família
recebem o nome de elementos de transição externa e elementos de transição interna. Os elementos metálicos apresentam alta capacidade para a condução de energia elétrica e energia térmica. Podem ser facilmente transformados em lâminas ou fios e são encontrados na natureza na sua forma sólida, com exceção do mercúrio, que é um elemento líquido. Alguns metais apresentam alto valor comercial, como é o caso do ouro, que é usado em joias, e do nióbio, que é usado pela indústria da tecnologia. Já os elementos ametais não possuem capacidade de condução de energia elétrica ou térmica, são encontrados na natureza na sua forma sólida ou gasosa, com exceção do bromo, que é um ametal líquido. Entre os elementos classificados como ametais, destaca-se o carbono. Pela sua capacidade de formar cadeias longas e estáveis, possui diversas aplicações na indústria da nanotecnologia. Então chegamos ao fim, espero que você tenha compreendido o conteúdo desse vídeo e em breve voltaremos com muito mais novidades. Muito obrigado!